Atos 17, versículo 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela, esse falador? O que esse falador está dizendo aí? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Como disse a irmã Jaqueline no louvor, porque ele vive, posso crer no amanhã. E diz ainda, ele continua dizendo, então, versículo 19, então tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Versículo 22. Então Paulo, levando no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Glórias a Deus. Amém? Essa palavra ela fala por si só, né? Paulo estava ali no chamado Areópago, e esse lugar era tipo uma tribuna, onde as pessoas passavam e falavam de suas ideias, de suas crenças, de suas filosofias, e os atenienses gostavam muito de ouvir. Contam os historiadores que esse lugar era movimentado o dia inteiro. Toda hora passava alguém e falava algo, e os atenienses ficavam ali ouvindo. Muitas das vezes concordavam, muitas das vezes discordavam, mas eles sempre ouviam. E por isso esse nome ficou na minha mente, que a primeira vez que eu fui pregar numa igreja que não era minha, tinha um irmão que era líder de jovem, ele recebeu o convite, mas ele não pregava. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas antigamente só líder recebia convite de alguma coisa. E às vezes recebia o convite que ele não conseguia atender. E ele foi convidado para pregar numa igreja lá no Campo Novo, lá dentro do Risca-Faca. E não sei se é porque ele estava com medo de ir no Risca-Faca ou porque ele também não sabia pregar. Ele falou que não dava nem para ele nem cantar, porque às vezes ele cantava. E ele perguntou se eu podia ir representar a igreja, ou os jovens. E eu fui. E eu nunca tinha pregado numa igreja fora. E aí esse texto que eu fui pregar. E naquele dia eu já estava nervoso, né? Primeira vez que você pregar fora, já fica nervoso. E essa parte eu já contei. Um marimbondo veio voando, travou na minha mão. E aí eu tirei o marimbondo, joguei, puxei o ferrão. 5 minutos depois a mão estava inchada. Foi igual uma bola, eu não sentia a mão. E justamente a mão que eu pegava o microfone. E aí eu tive que pegar o microfone com a mão direita, remanejar a folha da Bíblia com a mão esquerda que estava inchada. Ou seja, fiquei mais nervoso ainda. E aí naquele nervosismo eu passei a mensagem inteira falando Areópago. E não Areópago. O acento sumiu. E aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu falei errado a mensagem inteira, Areópago. Não é Areópago, é Areópago. E aquilo nunca mais saiu da minha mente. Mas importante que a palavra foi pregada, o Espírito Santo falou no coração das pessoas e com certeza as pessoas ouviram algo que o Espírito Santo queria falar para elas, né? Porque a palavra não volta vazia, glórias a Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está nesse momento, e é interessante que ele fala com dois grupos de pessoas aqui muito conhecidos, que eram os epicureus e os estoicos. Que nome feio, você faz comendo sopa? Pensou comendo farofa? Falar um nome desse? E o apóstolo Paulo estava ali cercado desse grupo de filósofos, né? Flavinho essa semana estava meio filósofo, né, Flavinho? Ele estava cercado. Mas antes até de entrar nesse detalhe que é mais técnico, eu queria falar o título dessa mensagem precisamos falar da graça de Deus. Precisamos falar da graça de Deus. Precisamos falar de Jesus. Esse é o título da mensagem. Eu me lembro uma vez que eu assisti um programa americano, desses programas tipo de concurso, né? Aquele tal de
American Idol. O pessoal canta, né? E ele tem muito crente, muito evangélico que vai naquele programa. E naquele dia, naquela semana, entre os 10 melhores, tinha 3 evangélicos. Interessante, 3 evangélicos entre os 10 melhores cantores daquela semana. E mais de, sei lá, 1000 pessoas se inscreveram, né? Mas o que mais me chamou a atenção não foi isso. Foi que um desses 10 que não era evangélico, ele disse a frase, eu anotei essa frase, ele disse, depois de ele se classificar entre os 10, ele, sorrindo, ele disse, muitas pessoas pensam que eu sou um cara feliz, mas eu só fico sorrindo porque me sinto obrigado. Ele disse isso, um dos 10 finalistas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que um daqueles 3 ali, evangélicos, será que vai conseguir falar da graça de Deus para esse cara e fazer com que a vida dele se torne feliz? Será que alguém desses 3 vai conseguir tirar desse jovem esse caminho de tristeza e levá-lo a um caminho de felicidade? Eu fiquei pensando sobre aquilo ali. E é interessante a gente colocar isso num contexto mais amplo, que a todo momento, em todo lugar, vamos nos deparar com pessoas que parecem felizes, que parecem que estão vivendo bem, que estão no caminho certo, como o irmão falou, o caminho, mas elas não conhecem a graça de Deus. Elas não conhecem a graça. E elas se sentem numa obrigação de dizer que são vencedoras, né? Aquela frase ficou famosa, você é um vencedor, todo mundo é vencedor, mas será que quando ela chega em casa, ela se sente um vencedor? E aqui era necessário que se falasse da graça de Deus para essas pessoas que achavam que a felicidade vinha através do conhecimento, através da filosofia, através do entendimento muito grande das coisas, mas não vinha. Eles tinham que entender e absorver a graça de Deus. Eles tinham que saber que havia um Jesus Cristo que morreu por eles. Havia toda uma obra que foi feita e foi gerada desde o início da humanidade para que eles alcançassem. Amém. E só conhecimento filosófico, cultural, não ia fazer com que eles chegassem. E agora o apóstolo Paulo, ele estava ali andando, fazendo uma hora, e crente quando faz hora, ele faz hora falando de Jesus. Crente quando faz hora, ele faz hora pregando a graça. E de repente houve a oportunidade, alguém falou, Paulo, faz o seguinte, vem aqui, porque aqui tem um espaço reservado para as pessoas falarem. E você pode falar aí. E o apóstolo Paulo ele começa a falar, e de repente alguns não entendem, e falam, mas que palavra estranha é essa? O que esse falador está dizendo? Mas é interessante que o apóstolo Paulo, enquanto ele ia de caminho, ele começa a observar, e a gente tem que observar mesmo, porque aquilo que você observa, às vezes, é o gancho que você vai ter para falar da graça de Deus para alguém. E o apóstolo Paulo, de repente, no meio de todos aqueles altares, ao Deus do fogo, da água, do vento, disso, daquilo, outro, do vinho, da fertilidade, da flor, aquele monte de deuses, aquele monte de estátuas, de repente tinha lá um altar, que não tinha nenhuma imagem, e estava dizendo ao Deus desconhecido. E por que isso? Porque eles tinham medo de ter esquecido de adorar algum Deus. Será que a gente esqueceu de alguém? De repente a gente esqueceu de um Deus e o cara vai ficar furioso. Então vamos fazer aqui um altar, e esse altar vai ser para um Deus que a gente possa ter esquecido. O apóstolo Paulo passa, observa isso. Paulo conhecia profundamente a cultura grega também. E agora Paulo está pregando, está falando, e ele é muito interessante o verso de número 23, né? E ele diz, eu observo que vocês são pessoas religiosas, que vocês gostam de cultuar. E eu vi um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que eu estou anunciando. Agora os ouvidos se abrem, porque alguns pensavam o que ele está falando, o que é, mas agora Paulo está dizendo que aquele altar que eles já fizeram, ele era para um Deus, e esse Deus ele estava anunciando. Agora os ouvidos se abrem. Quando eu e você falamos com convicção desse Deus que servimos, como o irmão falava aqui, desse Deus que é altíssimo, os ouvidos se abrem. Mas se eu e você não temos certeza, os ouvidos se fecham. E somos apenas tagarelas. E o versículo 24 diz, Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Ele já está pregando contra a idolatria. Ele não disse, o Deus fez isso, de vocês fez aquilo, não. Esse Deus, esse único, ele fez os céus e a terra, e ele é Senhor. E ele diz ainda,
não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse até hoje dá polêmica, imagina naquela época. Se até hoje esse versículo dá problema, ele é polêmico, né? Porque tem pessoas que acreditam que esse espaço físico, ele é santo, ele é sobrenatural e é extraordinário e Deus habita nesse espaço físico. Não, Deus não habita nesse espaço físico, Deus habita em mim e você. Deus está em mim e você. Deus está em nós e não no tijolo. Mas essa questão, até hoje, causa polêmica. Imagine naquela época, onde todos acreditavam que se havia um santuário, havia um Deus ali dentro. E esse lugar se tornava santo, por isso se chamava santuário. Né? E aí ele diz ainda, no verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Isso também até hoje é difícil, porque tem gente que acha que está servindo muito a Deus. Não, porque eu servi a Deus, eu fiz aquilo, servi. Não, você não serviu a Deus, não. Deus que está te servindo para você ter condição de fazer alguma coisa pelo reino dele, pela graça. É você que está fazendo, pelo que ele já te deu. Glória a Deus. E aí ele continua dizendo, versículo de número 26, que de uma só vez fez toda a raça humana. E ele diz, para que buscarem a Deus, se porventura, tateando, pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. E ele está muito mais perto agora. Ele está muito perto. O véu se rasgou para que houvesse uma proximidade entre nós e Deus. E o versículo de número 28 diz, pois nele vivemos, pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo, pois, geração de Deus. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, por que ele usa isso? O apóstolo Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele usa isso porque isso era uma expressão de um poema grego. Essa frase ela estava contida no poema grego. E por isso ele usa essa passagem, ele usa essa frase, porque abria uma oportunidade de que eles prestassem mais atenção no que ele falava. E aqui ele tinha, como eu falei antes, esses dois grupos de pessoas, os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram seguidores de Epicuro. Além de outras coisas, eles eram ateus. E eles criam no mundo criado por uma espécie de junção de átomos. Eles não criam que Deus criou o mundo, mas eles acreditavam que houve uma junção de átomos e de repente aquela junção foi crescendo e pum! O mundo surgiu. E depois foram surgindo as outras coisas. Era isso que eles acreditavam. Eram ateus. E agora Paulo, para um grupo de ateus, ele fala que existe um Deus, que é Senhor de todas as coisas, que criou os céus e a terra e todo ser vivente e deu vida. Ele está falando isso no meio de pessoas que eram ateus. E por isso eu e você não podemos ter medo de falar da graça de Deus para ninguém. Porque se temos convicção, cremos na verdade que estamos falando, nós temos que falar, temos que passar essa verdade adiante. E o outro grupo de pessoas eram chamados estoicos. Os estoicos, além de outras coisas, eles criam no purgatório. Eles acreditavam que o camarada morria e de repente ele ficava numa espécie de antessala do céu ou antessala do inferno, dependendo para onde ele fosse, e ele passava um estágio ali naquela antessala. Eles criam nisso. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que aquele ser que Deus criou, ele volta ao seu Deus, ele volta ao seu Criador. E é interessante que, além disso, esses homens, eles eram devassos, eles eram imorais, eles gostavam de coisas que eram fora do propósito da santidade dos casais e daquilo que o apóstolo Paulo ensinava de valores familiares. Eles gostavam de uma orgia, né? Se eles estivessem hoje no Rio de Janeiro, frequentariam a Lapa, porque eles gostavam dessas coisas. E o apóstolo Paulo está aqui, falando para esse grupo de pessoas. Por quê? Porque todas as pessoas devem ouvir da graça de Deus. Ele podia falar, aquele grupo ali é tão complicado que eu não vou nem falar hoje, eu vou deixar para falar outro dia. Mas não, ele entende que todos devem ouvir da graça
de Deus. E aqui no versículo 29 diz assim: sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele está dizendo, ó, você não pode crer que o Deus, o único Deus, o Deus de todas as coisas que fez o céu e a terra, ele é semelhante àquele pedaço de pedra ali. Ele pode ser semelhante a um ouro esculpido? Não. Ele é muito grande, maior do que a nossa concepção humana. E como nós, com a nossa imaginação, poderemos criar uma imagem de Deus? Aleluia. É impossível. E ele continua dizendo, no verso 30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ele está dizendo, ó, quer pular daqui para frente? Deus não vai levar em conta. O que eu estou falando para você é você corta lá e vem para cá. É daqui para frente. Versículo 30 ainda. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Se arrependam da idolatria. Para de ser idólatra. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou, acreditou. E esse dia viria. E foi no ano 70 do calendário cristão. Esse dia veio. E o apóstolo Paulo estava, ó, vai chegar. Vai chegar. Se prepara que esse dia ele vai chegar. Por isso eu preciso agora rapidamente ensinar a vocês a graça. Ensinar a vocês que Deus ele não faz acepção de pessoas e que a graça pode penetrar a vida de vocês. Aleluia. E é extraordinário isso. No verso 34 vai dizer que eles até zombavam. Atos dos Apóstolos 17, verso 34, tem uma parte que você vai ver no verso 34, que diz assim, ó, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram, beleza, eles estavam Dionísio, mas houve também, fora esse contexto, homens que ridicularizavam, que zombavam do que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas que isso é isso? Não é assim não. Esse homem é louco. Ele fala de deuses estranhos. Ele fala de coisas que a ciência não comprova. Ele fala de coisas que os grandes sábios não disseram. Ele é louco. Quantas pessoas falaram isso? Muitas pessoas começaram a sair porque elas não queriam ouvir a verdade. Flavinho, naquele debate filosófico dele essa semana, ele perguntava sobre o que é verdade. E é interessante que muitas pessoas não querem ouvir a verdade. Não era só na época do apóstolo Paulo, porque a idolatria para muitos dava dinheiro. A idolatria para outros dava uma satisfação. O cara fazia aquele lindo boneco de pedra e aquilo era uma satisfação, ele se tornava o melhor, porque ele trouxe aquela imagem mais perfeita daquele chamado Deus. Então tudo isso gerava poder para algumas pessoas. E por isso a verdade atrapalhava. E a gente não está vivendo isso hoje? Tantas pessoas no púlpito pregando mentiras, porque a mentira enche a igreja. A verdade não enche. A mentira, ela torna pessoas muito poderosas. A verdade, às vezes, não. A mentira torna pessoas famosas. A verdade, às vezes, não. Então, por isso, muitas mentiras são e eram pregadas. Mas o apóstolo Paulo diz que ele tinha para trazer para eles uma verdade. E essa verdade é que existia um único Deus. Essa é a verdade. E a gente, como o Flavinho falou aqui, né, um dia começou a trilhar um caminho em busca dessa verdade. Não é? Não é? Uns começaram lá no Espiritismo, outros no TJ, outros sei lá onde, mas todos em busca da verdade. Todos em busca de uma verdade. Quem nunca parou um dia, olhou para o céu, olhou para o nada e pensou, gente, por que eu estou aqui? Por quê? Qual é a verdade por trás de tudo? Não é? Quem nunca assistiu um filme e parou a pensar, né? Matrix fez todo mundo pensar, será que eu estou na Matrix? Quantos filmes a gente assistiu e falou, gente, rapaz, eu nunca parei para pensar nisso. E aí a gente começa a se questionar. Eu me lembro que eu passei por um período assim, eu fui bem depressivo, meus 12, 14 anos principalmente, né? Bem depressivo. E às vezes eu sentava lá em casa no barranco, perto da cisterna, e eu ficava olhando assim, falando, gente, qual é o objetivo disso tudo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Qual é a verdade? A gente já parou e fez essa reflexão. E aí a gente vai e sai numa jornada em busca da verdade.
Aí uns vai para isso, outros vai para aquilo, outro, mas a verdade ela está em Deus e Ele se revela a nós. Glória a Deus. Ele se revela a nós. Verdade. Quando eu abro o meu coração e eu busco a intimidade com Ele, Ele vai se revelar. E vai se revelar aquele que nunca ouviu falar do amor dele também. Porque Deus tem os seus próprios meios. E a gente viu isso. Depois lá em Atos Apóstolos, quando Pedro tem aquele encontro com Cornélio, o texto bíblico diz que Pedro foi até lá e aquele homem disse que já tinha sido avisado que Pedro ia lá. Mas como é que pode isso? O homem não conhecia nada de Jesus. Mas a vida dele tinha uma certa comunhão com Deus. E a graça de Deus se manifestou na vida dele de maneira sobrenatural, como se manifestou na minha e na sua. Na minha e na sua. Eu costumo dizer, já contei aqui várias vezes, a minha primeira igreja que eu congreguei só misericórdia, não tinha nada a ver com isso aqui. O negócio era feio, não posso nem falar o que tinha lá para não escandalizar. Mas Deus se revelou a mim ali naquele lugar. Porque eu buscava Ele e Ele tinha intimidade. Ele queria que eu tivesse intimidade, como Ele quer que você tenha intimidade. Deus se revela a mim e a você. Glórias a Deus. Vê só comigo. Atos 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo vai dizer aqui que esse povo estava num tempo de ignorância, mas Deus não ia levar isso em conta. Quantas pessoas que estão à sua volta que estão vivendo uma ignorância tremenda, tremenda, não só acerca de coisas naturais, mas acerca das coisas de Deus. E a maioria delas, pais dos senhores, estão dentro de igrejas e continuam ignorantes. Por quê? Porque ninguém pregou a verdade, elas não quiseram buscar. Porque se elas não ouvirem, mas buscarem, elas acharão a verdade. E aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 18, diz assim, sabendo, vou ler o 17 antes, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, porfiai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, da vossa vã maneira de viver, que recebestes de vossos pais. É interessante que Pedro está pregando a mesma coisa que Paulo, né? Paulo com toda a eloquência e sabedoria e conhecimento cultural, e Pedro na simplicidade, mas a mesma mensagem sendo pregada. Dizendo que aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi dos meus pais, aquela tradição, aquela cultura, aquele simbolismo, nada serve. Não serve de nada. E o importante é que eu entenda que aquilo não serve, que aquilo era um tempo de ignorância e avance buscando o conhecimento maior da graça de Deus. A gente ouviu tanta coisa, né? Sandália virada, não deixa a sandália virada, meu filho. Manga com leite, tanta coisa, né? Minha mãe, se eu falasse comer jaca, minha mãe ficava desesperada. Porque fulano morreu comendo jaca, o estômago cresceu demais e tal. Tanto que hoje eu nem gosto de jaca, cara, porque eu nunca podia comer jaca. O fulano comeu a jaca escorregou, agarrou na garganta, morreu engasgado. Aí o pessoal vinha, quer jaca? Eu, não, obrigado, quero. Salada de fruta. Salada de fruta. Minha mãe botava no terror, cara. Não pode comer salada de fruta depois de 10 horas da noite, vai passar mal. Manga ao leite. Manga, nem pensar, manga num dia, leite no outro. Então são coisas que a gente cresceu ouvindo. E assim, eu até coloquei uma coisa interessante hoje no status lá no Zap sobre isso. Tem pessoas que estão dentro da igreja, elas foram treinadas a vida inteira apenas a estar dentro da igreja, mas elas nunca foram treinadas a conhecer a Deus. Elas nunca foram. Ninguém ensinou elas a buscar a Deus, só ensinou a ser membro de igreja. E eu não estou falando contra a igreja, eu não sou desigrejado, não estou falando contra a igreja. Inclusive eu creio, acredito ainda que a igreja, embora algumas com problemas, ela ainda é muito importante na sociedade. Eu acredito nisso, que todo lugar que tem um boteco hoje, amanhã tem uma igreja. Eu penso assim, eu não sou contra a igreja. Só que, infelizmente, nós vivemos hoje um momento em que grandes pessoas
As pessoas se tornaram muito grandes pregando mentiras e a mentira parece verdade. E se eu e você não lutarmos contra isso, com as armas que temos, com o acesso que temos, nunca vamos fazer com que nossos filhos, que nossos netos cheguem ao conhecimento total da graça de Deus. Aleluia. Porque amanhã ou depois eles vão estar numa igreja que não prega a graça. Eles vão estar numa igreja que está pregando uma série de coisas, como o Ronaldo falava aqui, que eles têm que fazer um jejum para se aproximar mais de Deus. Ué, jejum? Mas o meu rei já voltou. Por que eu vou sofrer se ele já sofreu por mim? E é pregado isso. Outros, né, tem que fazer a santa ceia do Senhor. Primeiro que não era santa, era só uma ceia, era comida, era encher a barriga, nunca foi santa. E aí a ceia do Senhor é obrigatória até que ele venha. Peraí, mas a minha Bíblia está dizendo que Jesus falou fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ele morreu 3 dias depois, ele veio. Ele veio 3 dias depois, então como é que eu vou fazer ceia ainda? Mas isso é pregado. Por que é pregado? Porque alguém diz, ó, você tem que ter comunhão. Se você não partilhar do pão e desse suco de uva, você está fora da comunhão. O camarada não lê, fica com medo, o que ele vai fazer? Não vai faltar uma ceia. Não vai faltar uma ceia. Quanto mais eu prendo as pessoas com mentira, mais eu arrecado financeiramente. E essa é a fórmula. Eu costumo dizer, e é triste, a igreja hoje é uma das maiores empresas para se ganhar dinheiro no Brasil. Se abre, o cara é semi-analfabeto. Nunca fez seminário, sabe nada, semi-analfabeto. De repente ele aprende um negócio, uma frase legal de um pastor, um negócio engraçado. Ele aluga uma portinha, ele bota 10 cadeiras e ele começa a dizer que Deus falou isso, falou aquilo outro. Tem 2 pessoas, tem 5, tem 10, tem 20. Aí você tem 20 pessoas dando o dízimo de um salário mínimo. Ele já paga o aluguel, a água e a luz. Ele não precisa gastar mais nada. Já está tranquilo. Ele bota mais 20, ele já tem a prestação do carro. Ele não precisa pagar um carro. Ele bota mais 20, ele pode fazer o curso que ele quiser, que ele também não vai precisar pagar. Ele bota mais 20, nunca mais ele gasta no mercado. É uma realidade, irmão. Verdade. Mas por que não é pregado? Porque isso esvazia a igreja. Isso esvazia a igreja. Essa igreja nossa, se nós passarmos a pregar isso, ela vai encher. Mas nós não queremos pregar mentira. Nós nos esforçamos para pregar a verdade. Porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que eu e você temos que fazer. Pregar essa verdade porque ela liberta. Ela liberta. O apóstolo Paulo ensina porque Jesus deu esse modelo de ensinar. Jesus não tinha tempo de conversa fiada. Jesus andava no meio da multidão, de repente ele parava, olhava para um grupo e começava a falar. Ele começava a ensinar. Alguém ouvia e absorvia. Outro ia embora. Outro não dava ideia. Mas aquele que ouvia e absorvia, ele tinha a vida transformada. Né? E aí eu me lembro quando Jesus faz um discurso duro. E alguém diz, Senhor, muito duro é esse discurso. Palavra muito dura é para nós. E ele diz, ó, se vocês querem se retirar, vão. E aí Pedro, simples pescador, indouto. Aí o que Pedro diz, Senhor? Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É só Ele que tem. É só Ele que tem. Mas parece que hoje é o homem que tem. Parece que é o homem que tem. Porque a gente vê algumas pessoas pregando por aí e o cara só fala dele. Que ele fez, ele aconteceu, ele fez isso, aquilo, outro. Deus operou na igreja dele, fez na vida dele. É só ele. E Jesus não entra na mensagem. Jesus não entra. Mas é só Ele que tem palavras de vida eterna. É só Ele que nos leva à graça. É só Ele que nos leva ao entendimento completo. Quando, por mais que a gente estude tantas coisas, e a gente tem que estudar mesmo, a gente tem que aprender. Né? E não é só absorver conhecimento, não, é aprender. A gente tem que aprender as coisas. Mas o mais importante que eu e você temos que aprender é como mergulhar na graça de Deus. É como mergulhar nessa graça sobrenatural que transformou a minha e a sua vida. E era isso que o apóstolo Paulo estava me ensinando. No meio daquele lugar de adúlteros, no meio do lugar de fornicadores, de zombadores, de idólatras, no meio de pessoas que não
queriam ouvir de pessoas que nem sequer acreditavam em Deus. Era ali que ele estava pregando a graça de Deus. E ali pessoas foram alcançadas. Então não desanime de falar da graça de Deus. Talvez alguém que você queria muito que entendesse, mergulhasse nisso, ainda não entendeu. Mas você continua. Você não desanima. As pessoas estão aí, como eu falava aqui, ouvindo mentiras. Né? Aquela velha frase, o inimigo ele está furioso. Por isso ele não quer que você faça isso, não quer que você fale aquilo outro. Que inimigo? O meu principal inimigo sou eu. O seu principal inimigo é você. O nosso inimigo é a nós mesmos. Nós somos os nossos grandes inimigos. Quando nós lutamos contra o nosso eu, nós alcançamos vitória. Glória a Deus. Mas as pessoas preferem pregar o quê? Um suposto diabo com chifre, com cauda, com tridente na mão, que se você não der o dízimo, ele vai roubar a sua despensa, ele vai assaltar seu armário, vai pegar seu biscoito piraquê, Flavinho, se você não der o dízimo, ele vai lá, o migrador, o cortador, aquela coisa toda. Né? Esses dias eu botei no status lá uma fotinha, toque no devorador, no gafanhotozinho. Teve gente que não gostou. Teve gente que não gostou, porque pensa que devorador é um satanás. Mas Satanás é um adversário. Sabe qual é o grande Satanás hoje? E aí Luana vai me bater depois, porque eu vou falar isso. Mas o grande Satanás na igreja no Brasil hoje, o grande Satanás são os falsos profetas, que pregam mentiras e não pregam verdade. Esse é Satanás. Satanás no Brasil usa chapéu, Satanás no Brasil tem a mão meio torta, Satanás no Brasil faz campanha, cospe na boca dos outros. É verdade. Satanás no Brasil se autodenomina apóstolos. Satanás no Brasil pede dinheiro. Satanás no Brasil anda de jatinho. Esse é Satanás. Esse é. Então não tenha medo de um suposto Satanás inventado, mas tenha medo de não entender a graça de Deus. Tenha medo de não mergulhar na graça de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Que toda honra, toda glória, ela seja dada ao Senhor Jesus Cristo, Amém. forte e poderoso nos céus e na terra. Glória a Deus.